programa Libertário sempre com você, focando pessoas livres e felizes. E agora você vai conferir um pouquinho de um lançamento muito importante em Brasília, lançamento do livro Cerrado, a Caixa d'Água do Brasil. Este livro pretende registrar e mostrar não só suas belezas e diversidades, mas também um chamado à ação forte e urgente em defesa do bioma. Momento de conscientização. Esse livro mostra tudo isso, um livro realmente histórico. E eu vou conversar com o idealizador desse projeto, desse livro, que é o presidente do Instituto Latino-América, Atanagildo Brandolt. E vamos falar da importância desse livro para as novas gerações. Muito obrigado pela sua participação aqui na divulgação desse projeto. Realmente, nós tivemos um longo trabalho até chegar aqui, reunimos um grupo de 5 especialistas, todos doutores, então é um trabalho coletivo que não tem uma visão tão única, né? É o contrário, é uma visão plural, que plural é o Cerrado por si só, né? O Cerrado é constatado, como diz o professor Altair, é um sistema biogeográfico, né? Então ele é um pouco maior do que um simples bioma. Aqui estão as principais bacias hidrográficas do continente, daqui nascem os rios que vão formar a bacia do Rio da Prata, ou a bacia amazônica, o São Francisco, tudo nasce aqui no Cerrado. Então a preservação desse sistema biogeográfico é de extrema importância para a sobrevivência da humanidade, inclusive para os habitantes não só do Cerrado, mas do Brasil todo, porque o clima é uma coisa que impacta todo mundo, né? E a nossa esperança é que esse livro chegue nas salas de aula, que os professores possam se interessar, passar o conteúdo para os jovens e os jovens preservem aquilo que nós não preservamos. Deputado Ricardo Vale. Deputado, a iniciativa desses escritores, muito importante, não é isso? Muito importante, e eu estou muito feliz por ter participado, né, ajudando aí, captando recurso para esse livro tão importante. Essa questão da educação ambiental é uma questão que preocupa muito a gente, né? Então a gente precisa preparar uma nova geração, a gente precisa de muita educação ambiental e o livro vai ajudar muito nisso. As mudanças climáticas têm influenciado muito aqui no Distrito Federal, no Brasil e no mundo, e a gente não pode ficar, né, parado. Então, muito importante essa obra e eu espero e a gente quer que isso chegue em todos os alunos, principalmente da rede pública do Distrito Federal. Vamos trabalhar para isso. Então, parabéns ao Instituto Latino-América e parabéns a todos que participaram dessa obra magnífica. Agora eu vou conversar com o Aloísio, ele faz parte desse livro importantíssimo. Aloísio, por que vocês chamam o Cerrado de sistema biogeográfico? Nós entendemos que o Cerrado é composto de vários componentes como um sistema interligado entre si. Se eu mexo por exemplo, na vegetação, eu altero todos os outros componentes do sistema. Se eu tiro a vegetação, eu vou mexer na água, eu vou mexer no clima, eu vou mexer na população animal, tudo que eu mexo, se eu mexo no altera todos os outros. Por isso que chamamos de sistema biogeográfico do Cerrado. Agora eu vou conversar com o professor Eloy, ele faz parte desse livro histórico importantíssimo. Professor Eloy, como é que é o contexto da água, né, do subterrâneo da água no Cerrado? Bom, a água subterrânea ela é reservada nos solos e nas rochas. Então, quando você tem as chuvas, parte das chuvas é absorvida pelos solos e vai infiltrando e vai para as rochas. Essas águas que é a que mantém os rios e as nascentes. A gente sabe que no Cerrado, durante 4 meses, pelo menos, até 6 meses, não chove. E quando você vai lá na vereda e nas nascentes, tem água. De onde vem essa água? Água subterrânea. Então, a água subterrânea é um grande reservatório de água, uma caixa d'água lá, é muito importante dentro do ciclo hidrológico, ela que mantém a perenidade das lagoas, dos córregos e das veredas tão importantes para o Cerrado. Mais um professor da UNB que participa desse livro maravilhoso, um livro que faz a diferença no nosso Brasil, que é o professor Braulio. Professor, como é que o Cerrado faz a diferença na captação da água? A vegetação do Cerrado economiza água. Isso é muito importante.
as plantas herbáceas, capins e pequenos arbustos, elas chegam a secar a parte acima do solo durante a seca e não consomem água nenhuma, mas a planta está viva com as partes subterrâneas. A gente observa isso nos gramados de Brasília. Chega na seca, o gramado seca tudo. O pessoal pensa que morreu, não morreu nada. Basta começar a chover, rebrota tudo. Mesma coisa com a vegetação herbácea do cerrado. Já as árvores têm outro comportamento. As árvores do cerrado mantêm as folhas vivas mesmo na época da seca. Só que elas controlam a transpiração. Elas fecham os poros que tem para a troca de gases com a atmosfera. Então, durante as horas quentes do dia, elas fecham esses poros e economizam água. Agora vou conversar com um historiador, que é o Wilson. Ele faz parte desse livro. No livro eu escrevi sobre o homem e a água no Planalto Central. Desde o seu processo de entrada do homem com sertanistas de madeirantes vindo em direção ao Planalto Central, até a sua ocupação efetiva com a mineração do ouro, sempre buscando no rio as suas riquezas, né? E aí o crescimento através dos arraiais, que hoje são cidades, né, como Lusiânia, Pirinópolis, né, e como esse homem se ocupou aqui por meio dessa cidade, mas depois também dos ciclos das fazendas até a chegada de Brasília. Adriele, ela faz parte desse livro maravilhoso sobre a questão da água. Como é que está sendo o seu estudo? O meu estudo, o meu trabalho é justamente saber quanto de água a gente pode tirar do aquífero, né, de uma maneira sustentável. Porque não adianta nada você só tirar a água, né? Você tem que saber quanto tirar, quando tirar, né? Então, esse é o meu trabalho. Fazer parte lá, conversar, falar sobre esse livro. Representar as mulheres na ciência. Diretamente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, você vai conferir um pouquinho do evento da AGEB, Associação dos Jornalistas e Escritoras do Brasil. Troféu Cora Coralina, medalhas Cora Coralina, posse da nova agebiana, Ana Maria Guimarães, em homenagem ao Mês da Mulher. Uma tarde de cultura em Brasília, homenagens merecidíssimas. Vou conversar com a presidente da AGEB, que é a Tânia, coordenadora EDF. Tânia, vamos falar desse evento maravilhoso, realmente uma tarde iluminada. Isso, uma tarde especial para a AGEB-DF. Nós aqui estamos recebendo os intelectuais da cidade, escritoras, jornalistas, que estão fazendo o máximo pela cidade, em prol da cultura também, pela perenidade da palavra. Então, estamos oferecendo hoje, pela primeira vez, o troféu Cora Coralina e as medalhas Cora Coralina. São todos muito bem-vindos aqui na AGEB. A AGEB é uma associação maravilhosa que eu espero que todos vocês venham a conhecer. Parabéns, AGEB, realmente foi uma tarde cultural. E eu vou conversar com a vice-presidente agora, que é a Meire Fernandes. Meire, você também foi homenageada. E o nosso maestro foi a grande estrela desse evento também, não é isso? Isto mesmo, foi uma tarde linda, memorável, porque homenageamos pessoas da literatura de Brasília e também de outros estados, agebianas como a nossa ex-presidente Margarida Drummond. E como disse Magu, esta tarde foi nos proporcionada pelo maestro Sebastião Teodoro Gomes, que quando ele ficou cidadão honorário, o deputado Chico Vigilante, que brindou com o título, pediu um poema musicado e ele imediatamente me pediu para fazer o poema No Zigue-Zague do Tempo. Então, hoje fizemos a avant-première deste belo poema e eu aproveitei e homenageei também a nossa presidente Tânia Gomes, também com um belo poema para Tânia. Então, Magu, foi uma tarde linda com personalidades maravilhosas, o presidente do celeiro veio nos brindar, muitas outras autoridades, agebianas, amigos, foi uma tarde inesquecível, muito bom.
Agora vou conversar com o maestro Sebastião, uma personalidade de Brasília, um cidadão honorário dessa nossa cidade maravilhosa. Maestro, vamos falar do Prêmio Medalhas Cora Coralina nesse evento da AGEB. Depois de tantos anos aqui, que eu sou fundador da música em Brasília, pode dizer assim, que eu cheguei, inclusive, quase que não tinha quando eu cheguei em Brasília, até a música que eu trouxe da Polícia Militar, como membro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eu trouxe para Brasília, entendeu? Foi eu que fui de toda a parte de iniciação musical, porque aqui não tinha nem polícia, aqui, não é? Mas eu vim com a banda da Polícia Militar. Naquela época tinha uma AGEB aqui, não tinha Polícia Militar. Então eu fiz e tive a oportunidade de fazer e foi brotando música em vários, inclusive até na universidade, não tinha ainda não. Eu fui professor de oboé, clarinete e fagote na UNB por 13 anos. E depois de lá, fui fundador também da Escola de Música de Brasília. Eu estou vendo aí as meninas tocando aí agora, uma que já estudou até comigo lá. Então, e também do teatro, ajudei o Santoro a fazer toda a parte da música do teatro. Inclusive até emprestar instrumento da Polícia Militar para ele fazer lá o trabalho dele lá. E eu emprestei e fiquei muito feliz com aquilo e está ajudando. Mas só agora, depois desse tempo todo, que eles lembraram até de lembrar de mim aí, né? Fazer cidadão honorário. E agora, como eu já fui também, já sou benemérito da AGEB, né? Fui também agora receber essa medalha aqui da AGEB. É uma alegria muito grande para mim. Agora vou conversar com a fundadora, presidente da AGEB, que é a Margarida, e recebeu a medalha Cora Coralina, recebeu o troféu também. Então foi uma homenagem muito especial, não é isso, Margarida? Eu tenho uma alegria muito grande, uma honra de estar aqui, né? Porque a AGEB-DF foi reinaugurada sob a minha gestão, né? Ela havia desaparecido há muitos anos e fui indicada. Então, de 2018 a 2021, eu reinstalei a AGEB e fiz a presidência durante esse período, né? Junto com a Meire Lúcia como vice-presidente. Então, receber esse troféu Cora Coralina, que é a patrona da AGEB-DF, é uma honra muito grande. É uma patrona que nós escolhemos, né, para ser o título. E agora a presidente Tânia instituiu esse prêmio, né, medalhas e troféus. Sendo o troféu entregue a duas personalidades, né, de grande vulto na sociedade, né, brasileira. Nessa tarde de cultura, a AGEB de parabéns. Quem foi homenageado também foi o deputado Chico Vigilante, medalha Cora Coralina. Coisa linda, deputado, a emoção. Eu fiquei super emocionado com essa medalha, porque a Cora Coralina, uma mulher de coragem, uma das maiores poetisas desse país, uma pessoa conhecida internacionalmente, portanto recebeu uma medalha com o título de Cora Coralina é realmente um momento emocionante da minha vida. Legal, parabéns, é um evento realmente muito importante em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Então, Cora Coralina, Cora Cora Senhora, Cora Cora Menina, Cora Cora Meu Coração. Qual é a solução? Qual é a solução? Mais um evento do escritor Luiz Valério. Hoje é uma conversa com convidados, com personalidades do Distrito Federal sobre a sua viagem pelos caminhos de Santiago, uma experiência extraordinária. Perfeito, Magu. Hoje o Tagore e o Vitor Alegria abriram espaço para eu falar sobre as minhas experiências sobre o caminho de Santiago. Mas eu sempre alerto que as minhas experiências eu posso contá-las, mas elas não podem ser terceirizadas. Se alguém gostar, a pessoa terá de fazer o caminho para senti-la também. Então, é um diálogo aberto entre pessoas que são amigos, e eu sempre falo a mesma coisa. A amizade, ela não tem repouso entre as pessoas de bem. E hoje aqui, essas pessoas de bem terão a oportunidade de dialogar comigo.
Ou seja, eu não vou ficar falando o tempo inteiro sobre o caminho de Santiago. As pessoas irão também se comunicar e a gente vai trocar de turno o tempo inteiro. Por isso, diálogo. Legal. E o seu livro aqui, maior sucesso também, lançou recente. Chama Reflexões sobre meus passos no caminho de Santiago. Eu já fiz o caminho de Santiago 2 vezes e agora, este ano, eu me preparo para a 3ª caminhada. Tagore Alegria, um grande editor de Brasília, faz parte desse espaço cultural Vita Alegria e hoje uma noite especial, um bate-papo sobre a experiência do escritor Luiz Valério. É verdade, eu acho que esse espaço aqui, né, idealizado aí pelo meu pai, em homenagem a ele também, o Vitor Alegria, está aberto aos escritores de Brasília para poder contarem suas histórias, né? Porque Brasília tem tanta coisa legal para ser dita, tantos livros e tantos escritores que às vezes estão desconhecidos porque estão meio que fora do grande veio de literário nacional, e a gente está abrindo esse espaço para esses escritores como o Luiz Valério, que veio aí nos brindar hoje com essa experiência fantástica no Caminho de Santiago. Agora eu vou conversar com a Ana Carolina, ela participou desse bate-papo sobre essa grande aventura do escritor Luiz Valério. Eu achei tudo muito legal, ele explica muito bem assim todos os caminhos, né? Mostra que são vários caminhos, né? E além disso, ele relata do caminho dele as experiências, né, que ele viveu, as pessoas que ele conheceu, ele sempre encontra com as mesmas pessoas durante o caminhar. E também relata até umas experiências sobrenaturais que ele tem, uma mudança de vida mesmo, e uma reflexão, você traz muito reflexão para a sua vida. E achei muito legal mesmo. Agora eu vou conversar com o Josemar, ele já fez esse caminho 8 vezes, uma experiência de vida muito grande. E hoje participando desse bate-papo com o escritor Luiz Valério. O Caminho de Santiago, a gente descobre, quando se lança ao caminho, que ele é uma metáfora da vida. Os desafios de você caminhar durante vários dias, numa situação de muito desconforto, ora frio, ora calor, ora poeira, ora dores no corpo, isso tem o significado de uma metáfora de que a vida é feita de desafios. E aí as motivações para as pessoas se lançar ao Caminho de Santiago podem ser várias, mas ninguém vai ao Caminho de Santiago e volta do mesmo jeito. Diretamente da Embaixada da Áustria, você vai conferir um pouquinho de uma solenidade mais do que especial, outorga do troféu Mulher 2025. Nessa noite de glamour, vou conversar com a presidente da Academia Internacional de Cultura, Shirley Pontes. Shirley, critério, né, da escolha dessas guerreiras, dessas beldades para receber o troféu Mulher 2025. O critério da academia não é concurso, né? Então, ao longo do ano, nós passamos procurando, vendo os projetos, vendo as mulheres que se destacam. Inclusive, temos o critério de não escolher aquelas que são sempre homenageadas, todo ano, há muitos anos. Então, nós vamos procurar pessoas que estão em atividade, que estão construindo uma carreira, que abrem portas, que têm serviço prestado e que têm um desempenho superior. Então, eu gosto de deixar sempre claro que não é um concurso, mas são mulheres que fazem diferença na vida de muitas mulheres, na vida de muitas famílias. E esse ano nós temos assim pessoas que são muito inspiradoras. E a academia está muito feliz por realizar este evento aqui na Embaixada da Áustria, que é um espaço maravilhoso, um jardim tão lindo. E então, é uma noite de glamour, como você disse, e nosso coração fica em festa por homenagear mulheres que têm extremo valor. Nessa noite que marcou Brasília, mulheres guerreiras, mulheres lindas, fazendo a diferença. Vou conversar com a empresária Andréa. Andréa, troféu Mulher 2025, uma honra. Vamos falar da felicidade e a emoção. Muito emocionada. Primeiro porque ser mulher e ser reconhecida são 2 troféus, né? Então, na minha carreira, na minha jornada de empresária, muitas lutas, mas o reconhecimento é o melhor salário, é o melhor presente que nós temos.
E eu fico emocionada, primeiro por ser prata da casa, trabalhando aqui há muitos anos, há mais de 20 anos, representar a categoria de administradores do DF e também poder contribuir com as mulheres, porque não é uma bandeira, é uma missão de vida. Diretamente da Embaixada da Áustria, vou conversar com a embaixatriz Angélica. Embaixatriz, parabéns por abrir as portas da Embaixada para esse evento maravilhoso, Outorga Troféu Mulher 2025. Muito obrigada, é um grande prazer. Você sabe, eu sou uma mulher que ama Brasília, e com certeza eu amo o Brasil todo. Com a Leopoldina, ela sempre adorou e amou Brasil, mesmo não foi fácil para ela. Nessa noite de beldades, homenagens mais do que merecidas, vou conversar com a escritora Clotilde Chaparro. Estamos na Embaixada da Áustria, né? A Imperatriz Leopoldina, né? Uma madame desse país maravilhoso. Vamos falar dela um pouquinho? Olha, eu estou aqui, inclusive, eu vou dar um breve relato sobre a Imperatriz Leopoldina, porque a Angélica Scholz, que é a embaixatriz da Áustria, me pediu para escrever sobre ela. Ela leu o meu livro Machado de Assis, e uma ficção, e ela queria que eu fizesse, que ela quer que eu faça igual. Fazer ficção em cima da biografia. A Imperatriz Leopoldina foi uma pessoa maravilhosa. Então, se nós temos hoje a nossa independência, muito nós devemos a José Bonifácio, que foi o patriarca da independência, mas também muito a essa mulher maravilhosa que incentivou o nosso Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil. Noite das guerreiras, noite das mulheres que fazem Brasília ser uma cidade mais linda ainda. É isso mesmo. E eu vou conversar com a doutora Helena. Ela é uma das homenageadas, vai receber o Troféu Mulher 2025, né, da Academia Internacional de Cultura. Doutora, vamos falar da emoção, né, de ser uma dama homenageada. Eu estou muito feliz e me sinto muito honrada de ter sido escolhida para receber o troféu, né? E agradeço também à academia por ter olho no meu trabalho, já que eu ajudo muitas pessoas no dia a dia e isso para mim representa muito, porque estou contribuindo para o benefício da humanidade. Então estou super feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. Agora eu vou conversar com a atriz e apresentadora Rayane. Ela está sendo homenageada nessa noite especial, promovida pela Academia Internacional de Cultura. A Shirley, presidente da Academia, está de parabéns. Vamos falar da emoção, né? A palavra que não quer calar, emoção. Sim, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade tão especial, porque esse prêmio, ele não é só meu. Ele representa todas as mulheres do Brasil, todas as mulheres que são guerreiras, audaciosas e resilientes, que enfrentam com coragem e força os desafios diários da vida para alcançar os seus sonhos. Então é muito gostoso estar aqui. Vou conversar com o embaixador Stefan Scholz. Uma noite especial, não é isso, embaixador? Todo espectador seja bem-vindo na Embaixada, na residência do contribuinte austríaco. É uma grande, grande alegria. Hoje celebramos as mulheres. Neste ano, também comemoramos o bicentenário do reconhecimento da independência e soberania do Brasil para a Áustria, como primeiro país dos atuais membros da União Europeia. E essa pessoa, Dona Leopoldina, ela, a imperatriz da Casa da Áustria, ela foi a primeira a assinar a Declaração da Independência. Por isso, falamos do ciclo dos bicentenários. Assinatura em 1822 e em 1825, finalmente, o reconhecimento efetivo e estabelecimento das relações diplomáticas plenas entre a Áustria e o Brasil.
É o programa Libertário, sempre com novidades para você. Confira agora o novo quadro da doutora Deijanete Fayad, Mente, Emoção e Vida. Olá, eu sou a doutora Deijanete Fayad, é um prazer enorme estar aqui com você, apresentando o quadro Mente, Emoção e Vida com a doutora Deijanete Fayad. E nesse primeiro quadro eu quero me apresentar, falar um pouco da minha trajetória, da minha história. Eu sou psicanalista clínica, mestrando em Psicologia Clínica e da Saúde, Neurociências, Psicoembriologia. Dentro da clínica, eu trago todo o meu estudo, meu conhecimento para tratar os meus pacientes de maneira holística, de maneira humanizada e bem sensitiva. Na psicologia, eu trago meu paciente ao autoconhecimento, a uma viagem interior que ali ele comece a autodescoberta. Dentro da psicanálise, nós estudamos o seu inconsciente para que ali ele descubra sobre os traumas, sobre o seu passado, as depressões, aquilo que incomoda como ser humano. Além do mais, nós trazemos a neurociências para dentro da clínica. E o que isso significa? A neurociência faz com que nós trabalhemos essa mente com tudo, com todos a sua problemática, e dentro dela nós consigamos trazer respostas simples a questões complexas da vida, como ansiedade, depressão, estresse. Além do mais, a gente também trabalha gestante, ali dentro da psicologia, da psicoembriologia, tratando essa gestante, esse bebê, desde o seu pensamento, para que ali se forme desde o ventre da mãe um ser humano único e completo. Temos também hipnose, a hipnose vem trazer novas respostas, e hoje a psicologia e a psicanálise trabalha com a emoção de uma maneira diferente, não só com escuta, nem com a fala, mas nós trabalhamos o ser humano sentindo todas as suas emoções, olho no olho, sentimento. E esse é o primeiro quadro que eu quero apresentar para você. Me siga para que nos próximos quadros nós consigamos trazer novas respostas para depressão, para angústia, para emoções. Então, até o próximo quadro, Mente, Emoção e Vida, com a doutora Deijanete Fayad. Um beijo no seu coração. Pausa para um vinho hoje está no charmoso bistrô Levan da 402 Sul. Nós teremos aqui um wine class sobre vinhos espumantes e depois um jantar harmonizado com estes vinhos. Harmonizado com os preparos franceses. Eu estou aqui com a Margot, que participou da degustação harmonizada. Então, Margot, qual vinho que você mais gostou? Eu gostei muito do Cremant de Bourgogne. Achei maravilhoso, gostei muito, achei que harmonizou muito bem também. Então esse foi o que eu mais gostei. Gostei também do Norton. Então, ele harmonizou com a torta de cítricos. Sim, a torta de limão, muito bom. Ficou perfeito. Ficou perfeito, sim. Quais os vinhos que elas mais gostaram? O meu foi Felipa Pato. Maravilhoso. Você, Lúcia? Foi o Voga, aquele Prosecco, que tem aquela garrafa maravilhosa, e achei ele bem equilibrado, aroma, sabor, para mim foi o melhor. O Prosecco é aquela garrafa que parece uma joia da pidada, né? Cristal. É um cristal. Cristal. Agora, em resumo, foram vinhos muito bons, né? Todos. E a harmonização, né, de tudo que foi oferecido.
Olha, levanta de parabéns. Amei. Então, gente, eu estou aqui com a Laide, que foi mais uma amiga do vinho que participou da degustação harmonizada. A Laide, dos vinhos que você degustou, você estava me falando que gostou do rosé. Muito, muito boa a harmonização. Achei tudo muito bom. Vinhos ótimos. E os preparos também. Os preparos também. Isso aí. Laide, obrigada, tá, querida? A Ellen é outra amiga do vinho que participou da harmonização. Então, Ellen... Eu acho que a cava ela não é tão ácida quanto os outros que a gente experimentou, e para mim ela é mais, para meu paladar ela é mais, eu aprecio mais a acidez menor, não é tão floral quanto uma outra que a gente experimentou, então eu prefiro a cava. E você já conhecia o Levan? Não, eu não conhecia o Levan ainda não, gostei bastante do espaço, um espaço bem agradável. Estou aqui com as amigas do vinho que participaram da degustação harmonizada dos vinhos espumantes. Só vinhos top, gente. São da importadora Porto a Porto. Coincidência, assim, cada uma amiga do vinho gostou de um vinho diferente. Então, a Thalita, qual foi o seu preferido? O primeiro, que foi o Prosecco. Prosecco, que tem a garrafa que parece um diamante. Parece mesmo. Parece. E você, Cláudia? Harmonizou bem com os vinhos espumantes, né? E assim, foi uma experiência incrível, que nós gostamos, e uma experiência que vale a pena repetir. E foi um evento bacana, a harmonização muito gostosa, não foi? Perfeita. Noite maravilhosa, vinhos espumantes especiais do mundo todo. Então aguardamos vocês no próximo Pausa para um Vinho. Olá a todos que nos assistem, aqui Pedro Costa, escritor, poeta, comendador e ativista cultural de Brasília. É um prazer figurar novamente nesse conceituado programa cultural O Libertário, edição de abril. Vou recitar para vocês um poema com muito carinho em homenagem a Álvares de Azevedo, que nos deixou em 25 de abril de 1852. Descaminhar é preciso. E decretado invernal advento, só sobra o refúgio do teu abraço. Os ombros se curvam ao cansaço, escombros em prosa com o vento. Como renascer das fúnebres sinas, cada giro do ponteiro ressoa gritos, espelhos segredam velhos conflitos, o fogoso sol não visita as esquinas. Altivas memórias formam ladrilhos, ruínas do coração, saudade exposta. Virá à tona a poesia como resposta nos destroços que calçam os trilhos. Descaminhar é preciso.